Aí, beleza. Então, primeiramente, eu sou o Pedro, também aqui da equipe de Innovation e Dev, junto com o Diego, Lucas, Laídes. Sou Cloud Engineer, estou como Cloud Engineer. Iniciei nessa área de tecnologia com 11 anos de idade, hoje estou com 21, e entrei na Oracle com 14, né? Então, a Oracle realmente, desde que eu entrei aqui, sempre foi minha casinha. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre Cloud, sobre o que a Oracle tem para trazer para vocês de facilidade. E o primeiro laboratório nosso é sobre provisionamento de recursos, tá? O Diego mostrou para vocês o tanto de recursos em nuvem que a gente tem ali e como que a gente tem ferramentas para poder gerenciar isso. E a gente vai passar por uma dessas ferramentas que nos ajuda a gerenciar essa parte de infraestrutura, beleza? Então, apresentação rápida. Qualquer dúvida, quiserem me conhecer melhor ou algo do tipo, tem meus contatos na tela e vamos para o lab para a gente não perder tempo. Primeiro lab, a gente tem aqui esse link que vai ser divulgado aí para vocês poderem abrir, onde vai abrir uma página no GitHub. E nessa página do GitHub a gente tem ali, literalmente passo a passo, o que a gente precisa fazer para poder provisionar os recursos. Antes da gente explicar o que a gente está fazendo aqui e o porquê, a gente já vai fazer esse lab, porque quando a gente clica em provisionar, ele leva um certo tempo até criar todas as instâncias. Então, nesse tempo que ele está criando as instâncias, a gente passa pela parte teórica, explicando o que foi que a gente fez. Beleza? Então, primeira coisa, eu vou fechar aqui o meu slide e abrir o meu navegador. Essa página é a página que vai abrir para vocês quando vocês clicarem no link do laboratório. A gente está nessa página onde tem todos os labs, vamos entrar no laboratório 1, tá? Entrando nesse primeiro laboratório, a gente tem aqui todos os passo a passos e o que a gente está provisionando junto nesse laboratório. Então, a gente tem alguns recursos como OKE, a parte de Registry, OCI DevOps, APM, API Gateway, todas as ferramentas Oracle que a gente vai provisionar de uma vez só, utilizando essa ferramenta, e aí a gente vai passar na parte teórica explicando como isso funciona, tá bom? Então, antes de tudo, agora que vocês já ativaram a conta trial de vocês, o primeiro passo é a gente logar nessa conta, né, que foram ativo pelo e-mail cadastrado. Logaram na conta. Opa, deixa eu cliquei sem querer na imagem aqui. A partir do momento que vocês logaram na conta, vocês vão abrir essa parte, essa console geral da OCI, beleza? Não precisam fazer ao mesmo tempo que eu, se vocês quiserem dar uma pausa, olhar com calma esse documento e ir fazendo passo a passo no tempo de vocês, sem problema nenhum. Vou passando aqui para quem quiser acompanhar ao vivo. Então, a gente abriu a console. O primeiro passo que ele fala para a gente fazer é vir aqui no menu lateral esquerdo, a parte de Identity e criar um compartment. Então, a gente vem aqui no menu lateral esquerdo, Identity, vamos selecionar a opção Compartment. O que a gente está fazendo aqui? Né? Como o Diego já explicou brevemente, o compartment nada mais é que uma separação lógica aqui dentro da Oracle Cloud. Então, você consegue separar como fossem passos, ou então como o Diego usou, um guarda-roupa com vários armários, gavetas, onde você consegue também segregar acessos. Então, na gaveta principal, só tal pessoa pode acessar, e nas de baixo, outro tipo de permissionamento, que só podem ler as instâncias, não podem gerenciar, e assim por diante. Ou então só por questão de organização mesmo. Exemplo, dev, homolog e prod. Tá? A gente vai dar um create compartment aqui, e vamos colocar um nome para ele. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome de dev fast track compartment, colocar esse nome para ele, vou colocar uma descrição aqui, deixa eu ver o nome certinho aqui, se tem um nome específico, vou colocar DevFT, para seguir o do laboratório certinho, para não ficar confuso para vocês. Beleza. A gente coloca uma descrição aqui, então, um compartment do FT, e a gente seleciona onde que esse compartment vai ser criado. Toda nuvem, toda conta na Oracle, a gente começa com o compartment root, que é o compartment principal. Então, para vocês só vai existir o root, vocês deixam selecionado esse root e pode dar um create. Então, o nosso DevFT, aqui a gente tem vários compartments, então ele está aqui nessa lista, não vou procurar ele especificamente. Mas, próximo passo, depois que a gente criou, a gente vai no passo 1 do laboratório em si, realmente, e clica nesse link para abrir um outro repositório. Esse outro repositório
é um repositório de Terraform, que é o que a gente vai passar sobre infraestrutura como código. Então, a gente vai aqui em Code, pode fazer o download do zip, desse Terraform. Feito o download do zip, a gente pode voltar aqui para o laboratório e ir para o passo 2. O passo 2, já logado na OCI, a gente já criou nosso compartment, a gente vai voltar lá no menuzinho lateral, vai em Developer Services e Stacks. Então, a gente vai voltar aqui para a console principal, estamos aqui, menu lateral, Developer Services e Stacks. Se não encontrar, vocês podem simplesmente pesquisar aqui no search por Stacks e ele já encontra também. Selecionamos a opção, a gente vai abrir aqui, beleza. Aqui na esquerda ele vai mostrar em qual compartment a gente está criando essas instâncias. Nesse caso, ele já está dentro de um compartment chamado DevFT aqui, dentro do compartment do Lucas, por exemplo. Então aqui a gente tem as segregações de pasta e etc. Vocês podem deixar aqui no compartment que vocês criaram. Então, por exemplo, eu estou no root, DevFT que eu acabei de criar aqui com vocês, vou selecionar ele. Posso dar um create stack. Então, o próximo passo aqui, depois disso, a gente seleciona um compartment, deu um create stack. A gente vai pegar o nosso ponto .zip que a gente acabou de fazer o download e dar um drop aqui dentro dessa caixinha, tá? A gente vai dar um zip file aqui, vai buscar aqui na pasta download, a parte do Terraform e dropar aqui. Beleza, jogamos o arquivo aqui, vocês vão ver que ele já vai ter carregado várias informações aqui, como nome, descrição, em qual compartment isso vai ser criado e assim por diante. Então, a gente pode dar um next, não precisa mudar o nome, descrição, caso não queiram. E aí, como próximo passo aqui, vocês podem seguir, é literalmente a mesma coisa que eu estou fazendo, a gente vai selecionar o compartment que a gente acabou de criar. Então, eu coloquei o nome de DevFT, vocês podem ter colocado outro nome, a gente vai selecionar ele. Então, a gente vai clicar aqui em Choose, ele vai aparecer o root, abre o root e seleciona o compartment que vocês acabaram de criar. Criamos aqui, podemos deixar o project name já padrão. Vamos clicar em mostrar opções avançadas, tá? Só para vocês conferirem, são os mesmos passos. A gente chegou aqui, colocou o compartment, mostrar as opções avançadas. A gente vai descer até a configuração do cluster de Kubernetes e mudar a versão dele. Então, a gente vai descer aqui. Kubernetes version está como latest. A gente vai selecionar aqui e vai colocar a 1.25.4. Beleza? Feito isso, não precisa mexer mais nada. O resto está tudo configurado, os nomes, tudo certinho, de todas as outras instâncias. A gente só vai clicar em Next. Clicamos em Next, podemos dar um Create. E aqui ele está criando nosso stack. Novamente, tudo isso vai ser explicado de forma teórica após a gente terminar esse lab, tá? Beleza. Agora que a gente criou essa stack, próximo passo, a gente clicar em Apply para poder pegar todo esse código que a gente jogou aqui dentro e ele executar dentro da cloud, criando nossas instâncias, tá? Então, vocês vão dar um Apply aqui, vão dar um Apply novamente. Ele vai iniciar um novo job, adicionando esses recursos, e aí ele leva alguns minutos para poder finalizar. E nesses minutos que ele está finalizando, a gente vai voltar para a parte teórica e explicar o que foi feito aqui. Beleza? Novamente, podem fazer no tempo de vocês, podem abrir aqui novamente o lab, seguir no passo a passo, sem problema nenhum. Isso aqui também vai ficar gravado para vocês, tá? Então, agora eu posso voltar aqui para o meu material. Deixar aqui na tela cheia para vocês. A parte de Resource Provisioning. O que a gente vai passar aqui nessa parte teórica, tá? Primeiro, a gente vai comentar sobre o que é isso que a gente acabou de utilizar, né? O que é infraestrutura como código. Né? Quais são as capacidades e benefícios de utilizar isso. É um overview do Resource Manager. Esse carinha, essas stacks que a gente acabou de utilizar, é uma feature do Resource Manager. Um sistema aí, no caso, uma plataforma Oracle. Como isso funciona e alguns recursos aí adicionais que a gente tem. Beleza? Qualquer dúvida, podem ir mandando aí no nosso chat. Beleza. Primeiro de tudo, vocês perceberam que a gente, literalmente, não criou nenhuma instância, seja Kubernetes, seja API Gate, seja qualquer tipo de recurso dentro da Oracle Cloud. A gente não foi de forma visual, dando um create e uma por uma. Né? Se vocês olharem lá no laboratório,
A gente tem lá 7, 8 recursos diferentes ou mais, agora não lembro exatamente o número, que a gente literalmente criou, arrastando um ponto zip para dentro de uma caixinha em branco, dando next, next e apply no final. E como é que isso funciona? É basicamente um código em Terraform, onde a gente codifica todas as instâncias que a gente quer criar, como a gente quer criar, já configura as variáveis necessárias para aquele tipo de instância. Então, você, em um código só, ali, né, ou em códigos divididos para ficar mais organizado, você tem toda a sua infraestrutura criada. Você não precisa criar isso de forma visual, uma por uma, com possibilidades de errar algum tipo de informação, algo do tipo. E você tendo criado esse código, essa infra como código, você consegue gerenciar isso muito mais fácil. Então, se você precisar fazer qualquer alteração que altere sua infra desde a base, você vai lá no seu código, altera uma, duas linhas de código e pronto. Sua infraestrutura já está atualizada. Então, pensa comigo, a gente tem 10 recursos provisionados. A gente quer mudar uma variável lá que os 10 recursos compartilham da mesma informação, digamos assim. Sem infra como código, você teria que ir recurso por recurso, um por um, alterando, e podia ser ainda que faltasse um ou outro, ou então que alterasse errado de alguma forma. E com a infra como código, você abriria o seu código onde estão as variáveis setadas, mudaria o valor daquela variável, rodaria um novo apply lá na stack, igual a gente acabou de rodar. Automaticamente, o Resource Manager iria ver o que já foi criado, o que não foi criado, e ver a diferença do código atual para o código antigo, e atualizar para vocês a infra de vocês em instantes ali, sem preocupação nenhuma. Então, infra como código traz muito essa questão do desenvolvimento ágil para a parte de infraestrutura, beleza? Um exemplo disso é, a gente cria uma configuração Terraform, assim como compartilhamos com vocês agora no GitHub. A gente tem esse ponto zip com todos os códigos lá dentro. A gente executa esse job, né, esse trabalho dentro do Resource Manager da Oracle. Ele vai gerar ali toda a sua infraestrutura como foi desenhada no código, e a gente pode utilizar isso como um ambiente de stage, né, um ambiente de preparação. Então, ali você pode fazer os seus stress tests, ver se é aquilo mesmo que você quer, se está bem configurado, se realmente a infraestrutura está do jeito que é necessário. Se falta um detalhe ou outro, você pode simplesmente corrigir isso no código, em questão de instantes, rodar novamente esse código e já transformar esse ambiente stage ali em ambiente de produção e replicar isso em quantas vezes você quiser. Basta você alterar no seu código o que você quer alterar, o que você quer replicar, e em poucos cliques ali de um apply, você já consegue gerenciar isso dentro da Oracle Cloud. Beleza? Mesma coisa vale para o Destroy. Então, pô, eu acabei de criar 10 recursos de uma vez só. Agora, se eu quiser apagar, eu vou ter que apagar um por um. A gente vai passar mais adiante sobre esse comando Destroy, mas não, você pode apagar tudo de uma só vez também, utilizando a infra como código, tá? Mas beleza, já entendi, Pedro, que a infra como código é basicamente a gente pegar toda a parte que a gente faria na console, de forma visual, em vez de ficar abrindo recurso por recurso, criando, preenchendo campo por campo, tendo que lembrar o que tem que alterar, o que não tem que alterar, a gente já tem tudo isso codificado dentro de uma caixa só, digamos assim, a gente joga para a cloud e ela separa tudo que a gente desenvolveu, gerando velocidade no desenvolvimento, velocidade no gerenciamento, atualização de infraestrutura, etc. Tá? Mas quais outros benefícios e capacidades além dessas ele traz, né? Então, você tem algo na infraestrutura como código que a gente chama de idempotência, né? Que é um termo matemático que explica que quando você roda aquilo, se você rodou uma vez e ele deu o resultado X, sempre que você rodar novamente aquela operação, aquela função, ele vai dar sempre o mesmo resultado X, a não ser que você mude a função. Então, na infra como código, a gente tem habilitada essa questão da idempotência. Então, se você desenvolveu sua infraestrutura de forma perfeita, ali, do jeito que você realmente queria, já está tudo codificado, tudo certinho, funcionando exatamente como você quer, não importa quantas vezes você rode isso, você provisione e desprovisione, ela sempre vai estar da maneira que você fez. Então, não tem como a gente desenvolver hoje, está tudo certo hoje, e amanhã do nada dá um problema com um código, sendo que você não mudou nada. Então, isso é um dos benefícios aí da infra como código, que você, sempre que você quiser replicar essa infraestrutura, alterar ela, você não vai correr riscos, né, de, no mesmo código que acabou de funcionar, ele começar a dar problema e você não entendeu o porquê, sendo que às vezes num gerenciamento via console, você poderia sem querer fazer uma modificação errada e aí sim ficar procurando por que deu aquele erro, tá?
E se caso der algum erro, alguma modificação no código, tem todos os logs disso para a gente poder comparar o que foi alterado de anteriormente para agora para poder estar dando erro. Então, a gente também reduz riscos, né? A gente consegue ver isso. Assim que a gente fez a alteração e deu um apply, ele já vai trazer para a gente, ó, isso aqui foi alterado de forma errada, algo do tipo, e não vai deixar a gente dar o apply e vai dar o warning ali, um log de erro. Então, você reduz muitos riscos aí de implementação de infra. Você tem uma colaboração muito mais aprimorada, uma pessoa para poder fazer qualquer alteração nessa questão da infra. Pode ser ou não deve, porque depois de codificado esse código Terraform, você pode transformar em campos visuais dentro da console. Então, a pessoa que não necessariamente saiba codificar em Terraform, depois que está vendo a tela do Resource Manager, ela consegue entrar lá, mudar alguma variável e dar um apply novamente, sem problema nenhum. Então, a gente tem uma complexidade muito mais reduzida aí, porque toda a parte complexa já foi feita, digamos assim, tá? E a gente tem uma questão também de conformidade, né, de responsabilidade com o Resource Manager. Então, se caso você codificou sua infraestrutura para X, Y e recursos, e esses recursos do nada mudam bruscamente, para consumir muito mais ou para consumir muito menos, também é avisado. Então, questão de compliance, etc., tudo gerenciado com o Resource Manager para falar, pô, alguém alterou, sei lá, alguma questão de uma VM aqui que não era para ter alterado. Será que isso foi permitido ou isso está fora de compliance? Vocês podem gerenciar isso e investigar com muito mais facilidade, beleza? Com muito mais confiança. Ok, e o que é o Resource Manager? O Terraform, ele é um serviço aberto, né? Vocês vão ver isso não só em nuvem Oracle, né? Vocês vão ver isso em outras nuvens também. É uma linguagem aberta onde você consegue desenvolver a sua infra como código. E o Resource Manager, ele é um serviço com o Terraform como rodando por baixo. E basicamente, você tem ali como utilizar o Terraform, tanto pela console, como eu mostrei para vocês no laboratório, quanto por um SDK, né? Ou seja, de forma externa, você pode desenvolver uma aplicação específica que se comunica via SDK com o Resource Manager, ou via console, né? Então, para programadores que gostam mais de utilizar, console não, desculpa, ou via CLI, né? Para programadores que gostam mais de utilizar, por exemplo, CMD, linha de comando mesmo e etc., aqueles mais raiz mesmo, que não, eu não quero ver interface gráfica sem problema nenhum, você pode utilizar tanto o CLI do Terraform quanto o CLI do OCI sem problema nenhum, SDK do OCI, console, tem diversas formas de utilizar o Resource Manager, tá? Então, os principais benefícios, como eu comentei, a gente tem essa automatização e padronização da infra, né? Depois de feito uma vez, você consegue replicar seus ambientes sem problema nenhum. E por estar dentro da OCI em si, que como o Diego demonstrou no início, a gente tem diversos recursos, seja de analítica, seja de banco, seja disso, daquilo, a gente também tem muitos recursos de identidade, de tags, etc. Então, quando a gente tem essa integração profunda com o OCI no Resource Manager, a gente também consegue já ter uma integração nativa com as questões de identidade. Então, já permissionar quais usuários vão ter acesso a essa plataforma de Resource Manager, de gerenciamento de recursos. E desses usuários que têm acesso, quais que vão ter os acessos de somente leitura para poder ver como está, quais vão ter os acessos de gerenciamento para poder realmente criar, editar e apagar, e quais vão ter algum outro tipo de acesso. Você consegue realmente segregar isso de forma profunda por já estar dentro da OCI com diversos outros serviços integrados. Tá? Você não tem bloqueio, então, pô, mas se eu utilizar o Resource Manager, eu vou ficar preso a Oracle? Como eu comentei, o Terraform é um serviço aberto, ele não é um serviço Oracle, né? Não é uma linguagem Oracle, não é uma plataforma especificamente Oracle. E a gente tem compatibilidade com o Terraform, inclusive na documentação do Terraform, a gente tem um provider de Oracle Cloud específico só para os serviços Oracle. Então, eu quero saber como que eu provisiono uma VM, um banco em Terraform. A documentação já tem de forma nativa um copiar e colar de como você fazer isso. Então, você não fica preso. Você desenvolveu a sua infra como código dentro da Oracle ou tanto fora da Oracle em nuvens terceiras, você consegue movimentar esse código de um lado para o outro sem problema nenhum. Beleza? Agora a gente vai passar por algumas terminologias aqui do Resource Manager. Eu estava mostrando para vocês, eu mostrei uma stack, um job, etc. E o que é isso, né? A stack que a gente criou durante o laboratório, quando a gente arrastou o ponto zip, basicamente é um conjunto de recursos OCI. Então ali, quando a gente arrastou aquele ponto zip, a gente levou toda uma caixa de todos os recursos que a gente queria para a nossa infra naquele momento. Seja o Kubernetes, API Gateway, o OCI DevOps, seja tudo que a gente vai utilizar hoje como laboratório durante o dia.
tá? E aí, cada stack, ela é literalmente mapeada com uma configuração do Terraform. Você pode ter diversos stacks, você não precisa ter uma só. Então, você pode ter um arquivo Terraform para a stack 1, a stack 2 você pode ter um arquivo Terraform com uma infra totalmente diferente para a stack 2, assim por diante, você consegue gerenciar elas por essas stacks, beleza? E o que são os jobs que a gente executou? O job são as ações definidas nessa stack, né? No caso, quando a gente fez o laboratório, ali a gente tinha algumas opções, como o plan, apply, destroy e o import state. O plan, aqui é uma ação que ela vai pegar todo o código que você desenvolveu, todo aquele ponto zip que você jogou, ela vai passar lendo linha por linha de todos os recursos que você configurou, como você configurou, e dizer se está tudo ok, se está dentro da conformidade ali, se você não colocou não codificou nada errado, não tem nada fora da documentação, nada que não exista para o Terraform. Se você configurou tudo certinho, está tudo codificado bonitinho, ele vai te dar um ok e vai passar pelo plan. Mas ele ainda não vai criar os recursos. Ele simplesmente vai investigar seu código para ver se tem algum erro ou não. Quando você der o apply, aí sim ele vai passar, assim como o plan, linha por linha, mas ele vai já passar provisionando os seus recursos. Então ele vai começar já a selecionar o compartment que você selecionou, criar o recurso XYZ, contar esses requisitos e assim por diante. E aí é o que demora um pouquinho mais, por isso que a gente fez anteriormente, para durante esse processo de explicação, estarem fazendo aí para vocês, tá? Então, fizemos o apply, provisionamos toda a nossa infra, vamos testar, fizemos os testes, pô, tem alguma coisa errada ainda, eu preciso mudar aqui no... Provisionei muitos recursos, como que eu posso destruir isso agora? Como eu posso apagar? Tem que ir um por um? A gente tem a opção de destroy, né, no caso. Então, a opção destroy do Terraform, seja você fazendo isso via console, via CLI, seja como for, quando você dá o destroy, ele vai fazer a mesma coisa que o apply, ele vai passar linha por linha, só que em vez de provisionar, ele vai passar destruindo esses recursos, verificando o nome que você criou nele no código, comparado com o nome que está criado na nuvem, e vai apagando todos esses recursos para poder limpar para você esse ambiente, beleza? E a parte do import state, o state do Terraform é basicamente o que controla isso, o que já foi criado, o que não foi criado, da parte da sua infraestrutura. Para quando você atualizar a sua infra, ele não recriar o que já está criado. Ele verifica o que já está criado, o que não precisa mudar, e só muda realmente o que foi atualizado no seu código comparado ao que está já rodando na sua nuvem, tá bom? E como que isso funciona? A gente fez literalmente esse passo a passo no lab, mas primeiro a gente tem que ter um arquivo de configuração do Terraform, seja templates, seja modelos ali que vocês mesmos desenvolveram, algo do tipo. Pegar esse arquivo, entrar no Source Manager, via SDK, console, CLI, e fazer o upload disso no Source Manager. Feito o upload disso no Source Manager, a gente executa o job. A gente seleciona qual é o job que a gente quer executar. É um plan, apply, destroy, e assim por diante, como eu expliquei para vocês. Depois desse job executado, o apply feito com sucesso, a gente consegue aí gerenciar toda essa parte da infra e detectar, por exemplo, desvio, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, tá? Para vocês terem uma ideia de o que é um arquivo Terraform, aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um arquivo TF de compartment, compute, database e assim por diante, network. E o código dentro dele é basicamente o que vocês conseguem enxergar aqui. A gente tem caixinhas, blocos de código, que cada bloco se refere a um recurso que você está criando ali, a uma configuração que você está criando dentro da nuvem, tá? E tudo isso é bem documentado na documentação do Terraform, onde literalmente, como eu comentei com vocês, entender o que você quer criar, como você quer criar, ele já te traz toda a caixinha, todo o bloco do que é opcional, do que é obrigatório, você copia e cola isso no seu código e faz a configuração como você quiser. Em qual compartment vai ser criado, se vai utilizar alguma VCN pública, privada, como vai ser utilizado, você configura e já está pronto o seu código para poder colocar no Source Manager, beleza? A gente tem também um carinha bem específico da Oracle Cloud aqui no caso, que é o main.yaml. Quando vocês arrastaram o ponto .zip, verificaram que criou vários campos já preenchidos, mas que a gente poderia alterar as informações, como nome, descrição, a própria versão do Kubernetes, que a gente alterou manualmente lá para 1.25.4. Isso é algo nativo Oracle, onde a gente consegue pegar os campos e as variáveis do Terraform, que a gente declarou no código, e transformar isso em campos visuais. Então, eu posso ter desenvolvido todo o código da infra, mandar, por exemplo, para o Diego, na hora de provisionar, ele pode ter a opção
se caso eu deixei ele no main.yml os campos criados, de alterar alguma variável, alguma informação, o nome de um recurso, a quantidade de CPU, de OCPUs de alguma máquina, algo do tipo, ele pode ter essa possibilidade de alterar sem precisar abrir o código, ele altera de forma visual. A gente consegue literalmente desenvolver um menuzinho visual na hora de provisionar isso para ficar bem mais fácil de gerenciar. A gente tem a parte central de soluções dentro do Resource Manager também, que isso é para alguns exemplos que já prontos. Então, pô, eu quero criar ali um banco autônomo, uma instância de compute, algo do tipo, você já tem ali, se você selecionar a parte de Sample Solution, algumas soluções já prontas, né, digamos assim, uns quick starts da vida para poder facilitar essa criação desses recursos via Resource Manager. E a gente também tem um recurso bem interessante que é basicamente assim, Pedro, eu já utilizo o Oracle Cloud, ou então estou pensando em utilizar, mas eu pretendo começar criando meus recursos visualmente antes de passar para a infra como código. Como que vai funcionar isso depois? Eu preciso destruir toda a minha infra, codificar e provisionar de novo? Não, você consegue mudar a sua infraestrutura que é gerenciada manualmente, digamos assim, que você criou ali via console e não via Resource Manager, para uma infraestrutura via Resource Manager, com a possibilidade da descoberta de recursos. Então, em vez de você selecionar um ponto .zip na hora de criar a stack, você seleciona um compartment existente como opção. Ele vai te perguntar qual compartment que você quer pegar os recursos, você seleciona o compartment que está criado os seus recursos, e ele automaticamente já vai montar a stack toda gerenciada como se você tivesse arrastado um ponto .zip Terraform baseado nos seus recursos já criados dentro do OCI. Então, você, a partir desse momento, você já consegue duplicar, reconstruir sua infra e começar a utilizar o Terraform sem nem ter colocado a mão em código até aquele momento, só reutilizando o que você já tem pronto dentro da sua nuvem, tá bom? A gente tem integração aí com GitLab, GitHub, Object Storage e tal, para a questão de CI/CD, né? Alteração de código mais rápida, gerenciamento, versionamento e assim por diante. Então, você consegue configurar isso para quando você dá um push ali, cair no seu repositório, automaticamente isso já ser enviado para o Resource Manager e já ser feita a atualização ali da sua infra, como foi configurado. A gente tem também a questão do Drift Detection, da questão do detecção de desvio que eu comentei com vocês. Então, se você provisionou seus recursos com determinadas especificações, caso ele tenha alguma diferença brusca ali de mudança, de consumo, algo do tipo, você consegue rodar um Drift Detection, ele vai te trazer um report do que foi provisionado e de como está agora. Assim você consegue perceber questões de compliance, questões do que foi mudado sem permissão, ou então se foi mudado com permissão, mas que o próprio Resource Manager está te avisando que foi uma mudança brusca e aí você vê se vale a pena ou não continuar com isso. Então, literalmente, é um carinha que vai te alertar de qualquer mudança que tiver da infra atual que foi provisionada para a infra que você provisionou anteriormente. Então, se você provisionou uma infra com XYZ e ela mudou, ele vai te avisar ali no report do Drift Detection para você poder analisar isso e ver se está tudo certo ou se realmente teve algum, digamos assim, desvio de informação para poder adicionar mais recursos ou algo do tipo que não estava planejado, tá bom? Falei um pouco sobre o Resource Manager, sobre o Terraform, de forma um pouco mais superficial e rápida, mas um resumo de tudo isso que eu falei para vocês é que a gente tem aí um gerenciador de recursos com o habilitador da infra como código, que é o Terraform, que é aberto, não é nada preso ao Oracle, você entrar nisso, você não vai ter lock-in Oracle. Você pode dimensionar muito mais fácil aí o seu workload, com confiabilidade, na questão, como eu com vocês, do Drift Detection, a própria verificação de erros de infra do próprio Resource Manager, quando você dá o apply ali do Terraform, assim por diante. Você pode utilizar o Resource Manager para poder criar seu primeiro código de configuração do Terraform, seja via compartment existente, como comentei para vocês, que é a descoberta de recursos, ou seja, você codificando realmente e jogando lá para ver como funciona. A descoberta de recursos, né, que eu acabei de falar, a interação com GitHub, GitLab, etc., para poder facilitar e fazer essa questão de CI/CD, de entrega rápida, e a conformidade aí da sua infra, usando a detecção de desvio. Tá? Então, realmente, você tem tudo na sua mão ali de forma visual da sua infra inteira. Então, você pode ter desde uma infra pequena até uma infra gigantesca, gerenciada pelo Resource Manager,
e você não vai se perder, porque tudo que tiver de modificação, você consegue ter um report disso, e tudo que você quiser modificar, basta você alterar no código alguma variável, algo do tipo, ou então adicionar um novo recurso. Na hora que você der o apply novamente, ele vai verificar com o state o que já está criado e o que precisa ser criado baseado no que você acabou de enviar para ele. Beleza?